Em relação à alteração de nome, é possível alterar meu nome? Ah, eu não quero mais Gisele, eu quero Gisele Margarida. Posso? Pode, inclusive é uma demanda que eu tenho muito lá no cartório. E a alteração de nome, ela pode ser a alteração do seu prenome, então trocar a Gisele por Margarida. Pode ser a inclusão de um outro prenome para ter um nome composto, então chamar Gisele Margarida. Pode ser a inverter a ordem, então vamos supor, supondo que eu chamasse Flávio Gabriel, eu quero passar a me chamar Gabriel Flávio, poderia. Tudo isso pelo mesmo procedimento, né? Em 2022 nós tivemos uma lei que introduziu essa possibilidade na Lei de Registros Públicos, em que, após atingir a maioridade, ou seja, depois que completados os 18 anos, a pessoa pode fazer uma alteração imotivada, ou seja, não depende de justificativa alguma, posso simplesmente ir lá e querer alterar meu nome no cartório. Mas é uma vez só. Se me arrependi, tem que ir para o judicial. Não Entendi. tem jeito. Então, por isso que é um procedimento e que nós temos que analisar uma série de documentos para evitar fraudes, evitar simulações. Tudo isso passa pelo crivo aqui do balcão. Então, temos vários documentos, como certidões de distribuidores cíveis, criminais, cópia dos documentos, comprovante de endereço, né? Comprovante também se você não tem nenhum título protestado em seu nome. Não que isso vá impedir, mas você evita que esse procedimento, que é um procedimento tão cuidadoso, né, e delicado, Sim. cada um tem o seu motivo para querer alterar o nome, ele não seja utilizado para outros fins que não a própria autopercepção, né? Que ele foi criado pelo princípio da autopercepção da pessoa. Então, sim, você pode ir lá no cartório, é um procedimento criterioso, mas ao mesmo tempo simples, em que se você preencher todos os requisitos com os documentos e tudo mais, você faz um requerimento, o seu nome é alterado por meio de uma averbação para que você possa, inclusive, depois atualizar os seus documentos, o passaporte, o RG, o CPF, depois que expedida a certidão já com o seu nome atualizado. E para esse procedimento eu preciso do advogado ou não? Posso eu ir lá, desde que eu tenha completado a maioridade, eu posso ir lá e fazer esse meu requerimento? Sim, esse procedimento ele não depende do advogado, mas eu sempre oriento que as pessoas estejam assessoradas, Sim. né? É o que eu falo, não é porque o advogado não precise assinar uma escritura pública, que nem o inventário que nós falamos, que ele não é importante no procedimento, porque o advogado está ali para assessorar e orientar. Então, o advogado ele é um meio de interlocução do cliente para nós, aqui, registradores e tabeliães, muito importante. Porque é o advogado que sabe, às vezes, as dores do cliente que nós não sabemos. O advogado, às vezes, vai saber melhor se comunicar com o cliente do que nós. Então, é muito importante essa participação, essa participação triangular, digamos assim. Mas não é necessário nesse procedimento específico. Acontece que, além de completar os 18 anos, a pessoa tem que ser ela mesma a fazer o requerimento. Ela não pode ser Uhum, representada por procurador entendi. no quesito da alteração de prenome. Tá. Quando falamos só de sobrenome, aí ela vai poder, tá? Entendi. Mas no prenome não, a pessoa tem que ir pessoalmente. Hoje em dia há possibilidades de videoconferência, mas ainda a videoconferência no registro civil não está ainda tão bem regulamentada, mas ela tem que ir pessoalmente. Tá. E no caso de abandono afetivo, também a pessoa pode não querer mais manter o sobrenome de quem o abandonou, seja o pai, seja a mãe. Também ele pode requerer e sem precisar falar, "Ah, não, é porque ele me abandonou, só querer tirar." No caso do procedimento judicial é um pouco mais complexo essa parte de sobrenome. Porque se nós formos ver a lei, exatamente como ela está escrita, a questão do sobrenome familiar, ela fala expressamente na inclusão e não na exclusão. Ela vai falar da exclusão do sobrenome do ex-cônjuge ou do próprio cônjuge. Eu posso excluir o sobrenome do meu cônjuge durante o casamento, tudo bem. Tá. Mas a exclusão do sobrenome familiar puro e simples é mais criteriosa, tanto a lei quanto o provimento 149 do CNJ. Então, nesse caso do abandono afetivo, né, foi até uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, nós dependemos sim de uma autorização judicial. Não dá para pura e simplesmente a pessoa ir lá, meu pai me abandonou, eu tenho problemas com meu pai e quero tirar o sobrenome. Apesar de que
eu acredito que deveria ser um pouco melhorada essa parte, que nós temos isso, né? Muito recorrente, infelizmente, É. no nosso país. Mas isso diretamente no cartório é um pouco mais complexo. Então nós dependemos de uma autorização judicial nesse caso. Mas até que a autonomia da vontade anda prevalecendo, né? No extrajudicial tem muita coisa que a gente aí não precisa mais de tanto de ordem judicial, né? Isso já tem facilitado bastante. Em relação à ata notarial, a gente utiliza muito para provas. Eu tenho uma conversa, eu quero juntar uma conversa de WhatsApp ou de um Instagram, redes sociais que as pessoas possam manipular, então, essas respostas para poder dar autenticidade. Eu tenho que fazer uma ata notarial, é isso? Como é que é o procedimento? Perfeito. A ata notarial ela vem ganhando importância, acho que a cada dia, porque nós estamos entendendo o quão realmente ela é essencial para a produção de provas, né, seja num processo ou seja apenas um resguardo jurídico. Hoje em dia, a ata notarial pode ser utilizada para que você certifique a implementação ou a frustração de condições negociais. A ata notarial nada mais é do que um documento elaborado por um tabelião de notas e que ele não emite juízo de valor. Isso é muito importante que todos nós entendamos aqui. Não há juízo de valor do tabelião de notas. Ele apenas tem uma percepção daquele fato, seja algo que ele constate presencialmente, ou seja, mediante um documento eletrônico, mas ele apenas vai constatar de acordo com a sua percepção. Então ele não vai jamais qualificar aquilo. E isso é importante que todos nós tenhamos em mente. Por isso que ele é um documento muito importante para a produção de provas. Porque o tabelião tem a fé pública, e ele não está emitindo juízo de valor. Por isso, até que no Código de Processo Civil atual, ele tem a expressão, né, da ata notarial, que no antigo não tinha. Falava apenas um documento público lavrado por tabelião. Isso. Agora ele menciona expressamente a ata notarial como uma prova. E nós estamos caminhando, inclusive, agora recentemente foi lançada uma plataforma que chama Enote Provas, que é mediante um sistema eletrônico, em que você pode fazer a produção de provas, seja por uma ata, seja por outros mecanismos, para produzir provas para um processo judicial. Então é muito importante que você leve isso para um tabelião, que você vai ter um documento público, não vai precisar, evita às vezes uma perícia judicial, porque você já tem lá uma ata notarial, e você pode economizar um tempo tanto no judicial, como se resguardar, né? E eventualmente isso possibilitar um acordo, por isso que é muito importante a gente entender a ata notarial como um instrumento, né, dentro do nosso juridiquês aqui, mas em que ele ajuda a prevenir, ajuda a provar, porque ele é um documento totalmente imparcial. E importante, né? Então, o tabelião, por exemplo, ele pode, se ele está olhando aquela conversa de WhatsApp, mas ele perceber que houve uma manipulação, ele pode se negar a fazer essa ata notarial? Olha, o tabelião ele pode sim, porque se ele suspeitar, né, de má-fé, de simulação, de fraude, isso tanto da ata como de qualquer outro negócio jurídico em que venha ao seu cartório, ele faz uma qualificação, né? A gente não pode esquecer que nós aqui, cartorários, nós temos o princípio da legalidade. No registro é o princípio da legalidade estrita, então quando falamos de registro civil, registro de imóveis. No tabelião de notas é um princípio da legalidade, mas um pouco menos, mitigado, digamos assim. Mas isso não o permite a realizar atos que ele entende ser contra a lei. Então, se ele percebe que aquela conversa está manipulada ou que houve uma intenção de fraudar, ele pode sim se recusar a lavrar a ata notarial. Ele tem essa prerrogativa, porque ele está ali como um representante, sim, do Estado. É uma delegação, é um serviço público delegado pelo tabelião. Ele tem a sua fé pública, então ele pode, sim, se negar a lavrar uma ata notarial. Agora, uma coisa que é legal de mencionar aqui, isso não impede dele narrar um fato que seja ilícito. Ao contrário de uma escritura pública normal, que você não pode ter atos ilícitos narrados ali, você não pode fazer uma escritura pública de ato ilícito, na ata notarial você pode. Nós temos, inclusive, ata notarial para fim de pornografia infantil,
e que é encaminhado para o Ministério Público, é encaminhado para uma autoridade policial. Então, tudo isso você pode provar pela ata notarial. Olha só, isso eu não sabia. Interessante. E veja que essa prerrogativa do tabelião também serve, né, em relação ao divórcio, né? Como para ser extrajudicial precisa da consensualidade, vamos dizer que essa consensualidade não seja tão consensual assim. E o tabelião perceba que a mulher ou o marido, né, os cônjuges ali estejam sofrendo uma coação ou não estejam realmente com aquela vontade que ali está sendo trazida. Ele também pode simplesmente não lavrar a escritura, né? Com certeza, pode sim. Porque ele está ali, vejamos, quem procura o tabelionato, ele não é o cliente, na verdade. O tabelião, ele é uma figura imparcial. Às vezes as pessoas pensam, aquele é o tabelião da Gisele, então se eu for fazer uma escritura com a Gisele, ele vai, na verdade, defender os interesses da Gisele. Não. Ele não é o advogado, ele é uma figura imparcial. Então, se ele analisa que há, nesse caso, uma coação, questão de vício de vontade, que macula esse negócio jurídico, que seria, né, da divórcio e depende da partilha, ele sim pode se recusar e deve se recusar, né? O tabelião, nesse caso, ele age um pouco como um juiz da causa extrajudicial, digamos assim. Então, se ele perceber que há sim uma fraude, uma simulação, um vício de vontade nesse caso, ele se recusa a lavrar. Olha só. Tanto é imparcial que não há necessidade de se escolher um tabelionato. Por exemplo, eu moro em Itapetininga, tenho que fazer em Itapetininga. Eu posso escolher qualquer tabelionato, não é isso? Nas escrituras públicas de divórcio, inventário, você tem essa livre escolha, né? Algumas pessoas denominam como princípio da livre escolha. Eu não sei se eu concordo com essa denominação, mas enfim, em regra, o tabelião ele é de livre escolha das partes. Nós temos algumas pequenas regras de competência do tabelionato de notas, como vamos falar de uso capião extrajudicial, data notarial de uso capião extrajudicial, os atos eletrônicos, eles têm um regramento de competência específicos, mas a regra é de livre escolha. Então, vamos supor, você está fazendo o seu divórcio, você mora em Itapetininga e agora o seu ex-cônjuge mora, sei lá, em Marília. Vocês podem fazer em qualquer tabelionato de notas, exatamente para garantir essa imparcialidade. Tá. E se for um divórcio internacional, relacionado ao direito internacional, como é que ele funciona? Eu posso fazer também, se eu moro em outro país, eu posso querer fazer o divórcio aqui no Brasil? Tudo isso vai depender das regras do casamento. E aí nós entramos numa outra celeuma. Onde você casou? Em qual país você casou? Qual foi o primeiro domicílio do casal? Se você casou num país, no território internacional, você regularizou isso aqui no Brasil? Onde que vocês moram hoje, né? A LINDB ela nos traz diversas regras de qual legislação que eu vou aplicar. Então é muito importante, primeiro, que você regularize o seu casamento aqui, e essa regularização é diretamente no registro civil. Vamos supor que você casou nos Estados Unidos. Tem lá o seu registro lá com a legislação estadunidense, mas você passou a morar com o seu cônjuge aqui no Brasil. É importante que você faça esse, nós denominamos um translado de casamento. Então nada mais é do que você formalizar esse casamento que foi em território estrangeiro aqui no Brasil, para que ele produza efeitos perante terceiros. Não é que se você casou fora e não trasladou aqui para o Brasil, o seu casamento não é válido. Não, ele é válido, ele é reconhecido pela legislação brasileira, mas ele não vai produzir efeitos. E quando falamos de produzir efeitos, eu falo muito sobre o aspecto do regime de bens, porque cada país trata o regime de bens de uma forma. Então nós temos que regularizar essa parte aqui e com isso regularizado nós partimos para o divórcio, porque senão é uma celeuma que daí fica difícil de você resolver, inclusive dentro do judiciário, porque Sim. esse conflito, né, de leis internacionais, e lá nos Estados Unidos, cada estado ainda funciona de uma Sim, maneira. Tem países que você não tem, simplesmente não tem regime de bens. Eles só aplicam, se não me engano, o Japão é assim, em que você só aplica o regime de bens quando vai fazer o divórcio. Então, durante o matrimônio, você não tem uma regularização propriamente dita do patrimônio do casal. Então, se você quer aplicar isso no Brasil, você deve regularizar o regime de bens, com uma eleição do regime de bens, seja
aplicando o regime de bens internacional aqui, e aí você tem que estar bem descrito, ou você adota, se for possível, adota o próprio regime aqui aplicado no Brasil, como, por exemplo, a comunhão parcial. Há uma série de certificações a serem feitas. A resolução 155 do CNJ traz isso para nós. É importante que todos tenham ciência, mas dá sim para regularizar e dá para fazer depois do divórcio. Mas é importante esse passo a passo, respeitando, digamos, a continuidade dos atos, para que você não deixe nenhuma ponta solta no procedimento extrajudicial, que é o que estamos falando aqui, mas mesmo no judicial. Flávio, você teve uma trajetória profissional em que você também já advogou, já esteve aqui do meu lado, né? E hoje você é registrador. Eu gostaria de saber, primeiro, se você indica o concurso, que é um concurso, gente, dificílimo, demoradíssimo, tem que estudar demais. Ah, e se você acha que o advogado que gostaria de estar trabalhando na área extrajudicial, o que que ele tem que se especializar? E se dá, na minha opinião, teríamos que trabalhar todos em conjunto. Então, eticamente, né, a gente poderia fazer uma parceria, por exemplo, com registrador, com tabelião, para que a gente pudesse trabalhar de uma forma melhor, com maior êxito no extrajudicial? Bom, vamos por partes então. Realmente eu advoguei até final do ano passado, né, em que eu fui aprovado no concurso aqui de São Paulo, 13º concurso. Então eu sofri as dores do advogado e passei a estudar para o concurso e encontrei o concurso de cartório, que até então era algo muito distante para mim, muito distante. Eu falava cartório, eu falava, nossa, é algo impossível, né? Tem pessoas que acham até que cartório até hoje é uma questão de transmissão familiar e não de concurso. Eu explico muito isso para as pessoas até hoje. Aham. Mas assim, eu super recomendo. Eu amei a matéria quando comecei a estudar para o concurso de cartório. Por quê? Porque eu vi essa aplicação prática, que era uma dor que eu tinha um pouco como advogado. Se sentia um pouco de mãos atadas. Não culpando o judiciário, jamais. O judiciário é muito ocupado, né, pela essa nossa cultura de litigiosidade. Mas eu não conseguia ver, às vezes, a eficiência, não conseguia ver o meu trabalho produzindo. E quando eu comecei a estudar para o concurso de cartório e ter essa familiaridade com o direito notarial registral, que nós não temos, infelizmente, nas faculdades, Sim. né, ainda é algo que eu não vejo nas faculdades, é algo que precisa ser trabalhado desde a universidade. Eu comecei a ver uma aplicação prática. Pensei, nossa, se eu lido com isso aqui, eu consigo resolver um problema. E passei, só que daí quis ir para o outro lado do balcão. Porque vem tendo também uma evolução também por parte de nós, cartorários. Acho que está um movimento de renovação também da atividade, né? Ficou uma atividade por muito tempo, acho que por essa própria transmissão familiar, um pouco arcaica, lógico, respeitando todos, há inúmeros, né, cartorários muito bons, doutrinadores, mas há sim uma necessidade de renovação da atividade exatamente para que seja produtivo, para que seja resolutivo, né? Eu tenho muitos professores que falavam no concurso, nós não temos que ser devolvedores de títulos, nós temos que ser registradores, né? E essa cultura ainda de devolver muitos títulos nós temos nos cartórios brasileiros, isso tem que mudar. Lógico, com a atualização legislativa, com a atualização normativa, isso vem nos auxiliando. Mas há sim uma renovação da atividade que eu vejo. Eu tenho muitos colegas muito novos, eu tenho colegas de 24 anos que se tornaram tabeliães esse ano. E isso é muito bom, tanto para os cartórios, principalmente para os advogados. E como eu disse no nosso início de programa, a interlocução entre advogado e cartório, ela tem que ser transparente, ela tem que ser fácil. E por isso que eu acredito ser muito importante, eu vejo muitos advogados falando sobre direito notarial e registral, mas eu acredito ser muito importante que nós, cartorários, tenhamos a iniciativa de falar sobre o direito notarial e registral para advogados. Porque às vezes eu sinto que fica uma coisa muito cada um com a sua classe. Uhum. E eu não acho isso produtivo. Então, eu realmente tenho uma intenção de melhorar essa interlocução mesmo entre advogados e cartório.
Você esclarecendo como que funciona o procedimento, você esclarecendo como que é um fluxograma do procedimento dentro do cartório, que isso quase ninguém sabe, né? Quais são os prazos, se eu vou com um requerimento, esse requerimento passa por onde que ele é anotado, qual o prazo que o registrador tem, o que ele examina, o que ele qualifica, quais são os principais documentos que vocês têm que trazer para que nós tenhamos um procedimento mais célere, né? Quais seriam os custos. Então isso é muito importante que os advogados saibam, mas para isso tem que ter um conhecimento mútuo das classes, e não advogados falando para advogados, registradores tabeliães falando para registradores tabeliães. Concordo. Seria até uma parceria interessante, para o próprio escritório, né? Entra meu cliente, eu percebo que eu consigo resolver a questão dele de forma extrajudicial. Só que para isso nós sabemos que temos procedimentos, temos etapas a cumprir, temos documentação correta e forma certa de fazer esses pedidos. Então, se eu tiver uma orientação do tabelião, do registrador, com isso vai facilitar muito mais meu trabalho. Então, realmente, a gente pode fazer uma parceria, por exemplo, poderia existir uma parceria como se você, o tabelião, o registrador, desse um suporte para aquele escritório? Na realidade, a parceria em si, né, o tabelião o registrador, ele não pode intermediar os próprios serviços, né, Certo. porque isso é uma questão de um impedimento da Aham. atividade. Mas isso não restringe que um tabelião e um registrador possa, sim, orientar. Você tem os liros, você tem cursos, você tem, às vezes, planos, clubes de assinatura, que eu acho isso plenamente possível. É Entendi. que o registrador tenha, às vezes, até uma plataforma de auxílio dos advogados. Nada mais é do que você ser um orientador. Eu não posso me beneficiar, às vezes, de uma parceria para levar um ou outro serviço, porque Sim, temos uma é. questão ética. Mas a questão de você passar o conhecimento. Nós temos registradores e tabeliães que têm programas de auxílio ao advogado, né? Temos diversos e-books, né? Temos cursos, mas é plenamente possível e eu acho necessário para que isso caminhe, essa cultura do extrajudicial se espalhe realmente pelo país. E eu tenho muita expectativa nessa advocacia mais jovem, que vem realmente querendo fugir um pouco dessa cultura judicial que nós temos, né? Como você mesmo disse, eu fui advogado até ano passado, então eu tinha essa cultura, vamos É. judicializar, vamos ingressar com a ação. Então a jovem advocacia eu acho muito importante nesse elo para que a atividade extrajudicial ela realmente cresça dentro da advocacia, para você saber orientar o seu cliente. E essa questão realmente do tabelião, né, ou do registrador, em relação aos impedimentos de uma parceria que o Flávio acabou de colocar, é importante não só pela ética do tabelião, né, porque seria uma captação, como para o advogado. Não esqueçam que o nosso código de ética, ele proíbe a captação de clientela. Então, essa parceria que eu estou dizendo não é em relação o tabelião fala assim: olha, vai lá no advogado X que ele resolve isso para você, ou vice-versa. Não, tá? É sim no apoio institucional, no apoio. Olha, você tem um caso desse jeito, então você tem que fazer assim, assim, assado. Aonde que eu tenho que entrar? Eu tenho casos que, como eu sou uma advogada mais antiga, né, mais de 30 e poucos anos de advocacia, eu não tenho ainda esta mentalidade extrajudicial. Estou começando agora, tá? Então, não sei, às vezes, onde eu tenho que entrar com determinados questionamentos, com requerimentos, blá, blá. Então, como é que é esse caminho? Hoje tem a parte que a gente pode fazer de forma pela internet e tal. E aí, como é que eu faço? Aonde que eu entro? Quais são os sites que eu devo entrar? O que que eu... Então, isso é muito importante, essa orientação é muito importante. E é isto que eu estou falando em relação à parceria, que fique bem claro para todos nós, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem, então, a esses advogados, principalmente a jovem advocacia, sobre esta importância no cenário atual da advocacia extrajudicial? Com certeza, agradeço esse momento de estar aqui, acho muito importante esse bate-papo. E a mensagem que eu queria passar é: busquem o conhecimento dentro do extrajudicial, pensem um pouco fora da caixa
do judiciário propriamente dito. Busquem encontrar o cartório como um parceiro, como nós falamos, mas um parceiro institucional, um parceiro que vai facilitar a sua vida, que vai resolver as questões do seu cliente de uma forma mais célere. E vocês, advogados, resolvendo mais rápido, vocês também vão perceber honorários mais rápido, não é mesmo? Então nós estamos falando, lógico, de questões intelectuais, de questões de importância, de segurança jurídica, questões sociais, mas nós também temos o nosso ganha-pão, os advogados, os cartorários, juízes e todos nós. Então a principal mensagem que eu tenho para vocês é busquem o conhecimento dentro do extrajudicial. Quais os procedimentos que eu posso fazer dentro do cartório? Quais são as hipóteses que eu consigo encaixar cada procedimento? Quais as documentações? Como que eu vou fazer esse requerimento? Como que eu posso valorizar esse meu trabalho para o meu cliente? Como que eu posso fazer essa proposta para o meu cliente? Olha, o cliente às vezes vem com uma demanda pensando no judicial e você fala, olha, a gente consegue resolver isso no cartório em muito menos tempo. E isso, na verdade, valoriza o seu trabalho. Não desvaloriza, pelo Exatamente, contrário. Eu preferiria, como cliente, pagar mais para um advogado que resolvesse as minhas questões extrajudiciais de maneira célere do que pagar para um que vai querer judicializar tudo. Então, busquem essas medidas alternativas, busquem conhecimento, eu também coloco à disposição sempre aqui para tirar dúvidas de vocês. Agradeço. Mas é muito importante que vocês deem importância, a importância que ela hoje ela é latente do cartório. E vocês, infelizmente, ainda não têm tanto acesso a isso nas universidades e poucos cursos. São muitos cursos ainda voltados para o concurso em si, mas não para como eu aplico isso na advocacia para facilitar a vida do meu cliente. Então, eu acho muito importante a gente se preocupar com essa parte. Para o advogado, para o registrador, para o tabelião, esse diálogo transparente, uma via direta que eu acho que temos que ter. Agradeço, Flávio, você ter compartilhado conosco o seu conhecimento, que foi de grande valia, e realmente nós precisamos nos preparar. Já fica o convite aberto aqui para você vir mais vezes na Letra da Lei, porque é importante a gente falar sobre esses assuntos. Podemos, inclusive, pautar em determinados assuntos de cada vez que você puder trazer aí os seus conhecimentos conosco. Pessoal, a advocacia moderna, ela não se limita mais aos tribunais. Portanto, vamos ficar atentos nesse novo nicho. Importante para a parte, realmente hoje é muito mais ainda, tempo é dinheiro, né? E as pessoas querem algo imediato. Então, se querem imediato, nós temos como realizar, é só a gente se preparar para este novo nicho. Então, não vamos nos acomodar, vamos procurar conhecimento, vamos nos aliar, tabeliães, registradores, vamos nos aliar. É uma classe que tem que ser unida, né? Nós somos todos iguais, trabalhamos para o mesmo fim. Então, vamos estar juntos nessa, vamos andar de mãos dadas, né? Isso vai fazer com que a gente consiga ter um procedimento mais rápido, que a gente consiga ter uma devolutiva muito mais rápido, tanto da parte econômica, quanto contribuir aí, então, para que seu cliente fique mais satisfeito com o seu trabalho. Então, muito obrigada mais uma vez e estamos encerrando mais um episódio do Na Letra da Lei com Gisele Almada. Não esqueçam de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify, no Instagram. E nós queremos que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês compartilhem e que estejam conosco no próximo episódio.